sendo mais estreita no norte e mais larga no sul, recebeu 3 subdivisões. A cadeia da costa, no norte do Alasca, onde está o ponto culminante do relevo norte-americano, que é o Monte McKinley, com cerca de 6.189 metros, a cadeia da cascata e a cadeia da costa. E integrando esses dois conjuntos de montanhas, nós temos o Grande Planalto do Colorado, que abriga importantes bacias hidrográficas, como a bacia hidrográfica do Rio Colorado e a bacia hidrográfica do Rio Mississippi. Já no território do oeste canadense, ligando-se ao território dos Estados Unidos, nós temos a grande bacia hidrográfica dos rios Columbia e Snake, que fazem parte da porção oeste, e também é importante área produtora de recursos minerais energéticos, como o petróleo e o gás natural. Na porção central, nós temos uma área dominada pelas planícies centrais, que apresenta o celeiro agrícola, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. A existência dessa planície central no interior, formada pela deposição dos sedimentos que saíram das áreas montanhosas e planaltas, se integrou à grande planície costeira, criando um corredor para as massas de ar que vêm da região do Golfo do México e penetram para o interior, provocando quedas bruscas de temperatura durante o inverno. E na costa leste, nós temos as regiões de relevo mais antigo, onde as altitudes médias giram em torno de 2.000 metros, e se destacam 2 grandes conjuntos. O primeiro, um conjunto de montanhas velhas, formada na era paleozoica, que representa a maior reserva carbonífera da América do Norte, que são os Montes Apalaches. E na região do Canadá, o Grande Planalto Laurentiano, que se destaca na produção de minério de ferro. Em relação à hidrografia do leste, nós temos o maior rio dessa região, que é o Rio São Lourenço, e o rio mais importante dos Estados Unidos, que é o Rio Hudson, porque banha a cidade de Nova York, que é o centro financeiro do país. E temos também na fronteira sul do Canadá e norte dos Estados Unidos, o maior conjunto lacustre do mundo, que é o Sistema dos Grandes Lagos. São 5 grandes lagos: Lago Superior, Lago Michigan, Lago Huron, Lago Erie e Lago Ontário. Esses 5 grandes lagos, graças à obra da engenharia humana, permitiram a integração com o Rio São Lourenço, e disso deu-se um grande aproveitamento econômico para a produção de hidroeletricidade, para a produção da energia que alimenta as suas indústrias, para a irrigação e para o transporte fluvial, tendo o Canadá, um país que se destaca na pesca, e os Estados Unidos, na porção sul, que se destaca na agricultura. O desenvolvimento desse país foi bem distinto. O Canadá é oficialmente um país bilíngue. Foi colonizado por franceses, que se fixaram na província de Quebec, na porção leste do território, e se dirigiram em direção ao sul, fundando a cidade de Montreal, e os ingleses, que ocuparam a porção oeste. Já no território dos Estados Unidos, prevaleceu a colonização inglesa. Então, os Estados Unidos é um país inglês de povoamento e o Canadá é um país bilíngue. Vejam que os dois países apresentam um território muito recortado. E isso deu origem a várias ilhas, penínsulas, golfos e baías, fazendo com que a exploração dessa região fosse bastante intensa. Temos também, na região da América Anglo-Saxônica, climas variados devido à sua grande distância latitudinal. De norte a sul, nós temos o Círculo Polar Ártico, que divide a zona polar. Na região da zona polar, o clima é o clima polar, o subpolar, caracterizado por invernos extremamente longos e rigorosos. E em função disso, prevalece uma única vegetação no verão, que é a tundra, uma vegetação pobre e rasteira formada por musgos e líquens que só aparece no verão. Já no norte do Canadá, na fronteira do Círculo Polar Ártico, o clima frio ou temperado frio é marcado também por invernos rigorosos, mas menos intensos do que o do clima polar. Isso fez com que se desenvolvesse em grande parte do norte canadense uma vegetação homogênea formada por pinheiros, que é a taiga, palavra russa que significa floresta fria. A grande presença da taiga canadense deu a esse país um grande aproveitamento econômico, transformando o Canadá no maior produtor mundial de papel e celulose, graças à existência das suas florestas de coníferas. Na região leste do território, predomina a floresta temperada de clima temperado. Essa floresta temperada, diferente da taiga, é uma vegetação heterogênea, possui árvores diferentes, carvalhos, abetos, sequoias, faias, que se caracterizam pela existência de um clima úmido e grandes amplitudes térmicas diárias, mensais e anuais. No interior,
o relevo de planície e o clima seco permitiu o desenvolvimento de uma vegetação rasteira, chamada de pradarias, que se encontra no celeiro agrícola para os dois países. E na costa oeste, a existência de um relevo montanhoso, aliado a correntes marítimas frias, fez com que houvesse o desenvolvimento de uma extensa região desértica e semideserta, com a presença de estepes e desertos na costa oeste da região. Temos no sul o clima subtropical, que se diferencia pelo clima temperado, devido à existência da maior pluviosidade e da maior temperatura, e temos também a existência do clima mediterrâneo, que apresenta duas estações definidas, um verão extremamente quente e seco e um inverno menos chuvoso. Vale destacar também nessa região a existência de uma corrente marítima muito importante, que é a corrente do Golfo ou Gulf Stream. Essa corrente, que se origina nas águas aquecidas do Oceano Atlântico, se desloca em direção ao sul e sudeste do território da América Anglo-Saxônica e tem uma importância fundamental. Ela ameniza as temperaturas dos litorais por onde ela passa, impedindo o congelamento dessas águas, tornando os invernos menos rigorosos. Temos também nessa região uma importante área de produção econômica. E essa produção econômica nos Estados Unidos, no sul, onde prevaleceram as plantations, fez com que uma área agrícola com destaque para o cultivo da cana, com destaque para o cultivo de cereais, se proliferasse na região a partir da escravatura, enquanto que o norte, com terras menos férteis, se desenvolveu a produção de manufaturas. Então temos aqui o território da América Anglo-Saxônica e uma grande viagem de estudo para vocês, e que na próxima aula a gente continua esse conteúdo. Bons estudos!